Começou uma briga agora dos militares, da cúpula militar, contra Gilmar Mendes e parte do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Gilmar Mendes, numa live, alguns dias atrás, ele falou que os militares, eles se associaram com o genocídio da nação. Por quê? Porque os militares estão no governo Bolsonaro, a cúpula militar, muitos generais estão no governo Bolsonaro, tem um militar da ativa no Ministério da Saúde, numa pandemia que já matou mais de 70 mil pessoas no Brasil e em que o Brasil é o pior país do mundo. Aí quem diz não sou eu, quem diz é a OMS, Organização Mundial da Saúde, quem diz são todos os especialistas do mundo inteiro que o Brasil é o pior país do mundo no combate à pandemia. Não tem país que esteja pior do que o Brasil em governo. E o ministro da Saúde, né, é um general que nunca pisou num hospital público, Então, o Gilmar Mendes falou a verdade. Eu quero que você comente aí. Os militares estão ou não estão se associando com o genocídio do povo brasileiro? Os militares, que eu digo, é a cúpula do Exército e das Forças Armadas. Aí, a cúpula das Forças Armadas resolveu fazer uma nota contra o Gilmar Mendes. Mas eles fizeram uma nota no sábado e eles não citaram nomes, Simplesmente falaram, não, as Forças Armadas estão sempre lutando pelo Brasil, sempre à disposição do povo brasileiro, blá, blá, blá. Tá. Aí o Mourão, que é o vice-presidente, o Mourão tá acovardado porque ele sabe que lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, a chance da chapa Bolsonaro-Mourão ser caçada é muito grande. E se tivesse um impeachment do Bolsonaro, ele assumiria, mas sendo a chapa caçada, já era para o Mourão também. E o Mourão ganhou uma boquinha lá na Amazônia para ajudar a destruir completamente a Amazônia. É isso que o Mourão está fazendo, é por isso que ele está mais do lado do Bolsonaro. Tanto o Mourão quanto o general Heleno, que é outro puxa-saco do Bolsonaro, o general Babão, os dois falaram que, vai ser só essa nota das Forças Armadas, não vai ter uma nota especificamente contra o Gilmar Mendes. Por quê? Porque eles não querem briga com o Poder Judiciário. Porque o Poder Judiciário é quem vai julgar o governo Bolsonaro e quem comanda investigações do inquérito das fake news e quem comanda outras investigações. Eles não querem briga, estão acovardados, estão acuados, assim como está o Bolsonaro. Só que esqueceram de combinar com os líderes das Forças Armadas e com o ministro da Defesa, que ficou irritadíssimo com o Gilmar Mendes, e eles soltaram uma outra nota falando sobre o Gilmar Mendes, falando que é uma vergonha o que o Gilmar Mendes falou e que é uma crítica infundada contra as Forças Armadas. Comenta aí, é infundada a crítica do Gilmar Mendes? Eu, Thiago, concordo 100% com o que o Gilmar Mendes falou. Eu falaria até mais, muito mais do que ele. E aí desmoralizou o Mourão e o general Heleno e começou uma guerra entre Forças Armadas e Poder Judiciário. Eu vou explicar quais as proporções disso, mas antes, um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal. Se você é contra o desgoverno Bolsonaro, um segundo, se inscreve no canal, é de graça, não custa nada e é um segundinho. E aí você ajuda a fazer oposição. Já somos mais de 240 mil pessoas fazendo oposição todos os dias. E quando você se inscreve, o YouTube mostra esse vídeo para mais gente na página inicial do YouTube. A pessoa entra, vai estar lá esse vídeo, a pessoa vai clicar. Se ela se inscrever no canal, o YouTube vai mostrar para mais e mais e mais gente. E assim a gente consegue levar a verdade para as pessoas, porque você sabe, o governo Bolsonaro se baseia sempre em fake news. É assim que o Bolsonaro age. Pois bem, começou essa guerra vamos falar agora do assunto, começou essa guerra entre Poder Judiciário, principalmente Gilmar Mendes e os associados dele, os aliados dele no STF, e as Forças Armadas. Aí, logo depois que as Forças Armadas soltaram essa nota, que foi assinada pelo comandante do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e pelo ministro da Defesa, eu não sei se o ministro da Defesa queria assinar isso, mas ele é obrigado, quando os três assinam, ele tem que assinar, senão fica desmoralizado. Tá, assinaram e falaram, inclusive, que iam entrar com uma representação contra o Gilmar Mendes na Procuradoria-Geral da República. Olha só, a coisa tá escalando. Entre uma notinha que não citava nomes, virou uma nota citando o Gilmar Mendes e depois uma representação contra ele na Procuradoria-Geral da República, para que ele seja investigado pelo que ele falou, que chamou os militares de genocidas. Comenta aí, se você não comentou até agora, comenta. São genocidas ou não são? Alguém que está na cúpula de um governo corrupto, um governo assassino, e aí começa uma pandemia, o mundo inteiro, todos os especialistas do mundo dizem, use máscara, fique isolado, fique em casa, e aí o presidente diz, não, vá trabalhar, não use máscara não, máscara que nada. O Bolsonaro, inclusive, compartilhou um vídeo agora, faz nem 2 horas,
um vídeo falando que não tem que usar máscara. É a única coisa que dizem, salva vidas, máscara, é a coisa mais simples do mundo, não estão pedindo. Eu lembro que em gerações passadas, lembro, na história dizem, em gerações passadas, lá nos anos 40, para você salvar o seu país, para salvar o mundo, tinha que ir para uma guerra, pegar em arma, ver gente morrer, pessoas que ficaram traumatizadas pelo resto da vida pelo que viram na guerra, matar pessoas que você nem conhece. Isso era necessário para salvar o mundo. Hoje é só usar máscara. Eles não conseguem, não conseguem. Ainda incentivam contra. Aí os militares se associam a isso. E ainda um militar da ativa é o ministro da Saúde. E depois que ele virou ministro da Saúde, o número de mortes escalonou. Temos mais de 1.000 mortes no Brasil por dia, em média, há 3 semanas. 3 semanas com mais de 1.000 mortes por dia de média. E só tende a aumentar porque a doença está chegando, essa desgraça desse vírus está chegando no interior. E os militares, caladinhos, claro, estão ganhando deles. O Bolsonaro colocou um monte de militar, gente da cúpula militar. E quando eu falo militares, veja, eu não estou falando de policial militar, não estou falando dos praças, eu estou falando da cúpula, dos oficiais, desses que estão lá no alto. O Bolsonaro colocou um monte deles numa coisa chamada Consórcio Amazônia Legal. Eu acho que é isso o nome, se não me engano. Colocou um monte de militar lá, sabe o que eles estão fazendo? Tomando conta da Amazônia. Só que o desmatamento, que no ano passado foi o dobro do ano anterior e que já foi o maior da história, esse ano está aumentando e escalonando, está cada vez maior do que foi no ano passado, bem maior. E agora está começando a época de queimadas. E quem é que deve estar faturando? Os militares, estão roubando tudo. Eles com mineradoras, com madeireiros, com seringueiros, com garimpeiros, todos eles. Vamos acabar com a Amazônia e vamos pegar a nossa parte. É isso que estão fazendo a cúpula dos militares. E aí eles soltam notinha contra o Gilmar Mendes, entram, a Procuradoria-Geral da República vai ter que decidir se investiga o Gilmar Mendes ou não, investiga pela... Quando eu falo investigar, as pessoas pensam, investigação, não tem um crime. Não, investigar é assim. Ele falou isso, vamos investigar se isso tem algum problema falar isso ou não. No caso, é claro que não tem problema, é claro que os outros ministros do STF todos concordam com o Gilmar Mendes. E qualquer brasileiro que tem um pouquinho de cérebro concorda com ele. Porque eles se associaram a um genocida e eles estão se associando a um genocídio e, para piorar, com um militar no Ministério da Saúde. E um militar que não tem vergonha nenhuma na cara. Pensa num cara sem vergonha, é o atual ministro da Saúde, o Pazuello. Por quê? Ele nunca pisou no hospital público antes de ser ministro da Saúde. Ele tem zero de experiência em administração pública, principalmente na área da saúde, que não é a área dele. Se colocar eu, Thiago, no Ministério da Saúde, eu faço um trabalho 100 vezes melhor que o dele, mas 100 vezes melhor que o dele. Aliás, é difícil. Se colocar um rato no ministério, é um rato, pega um rato da rua, coloca lá de ministro da Saúde e vai fazer um trabalho melhor do que esse ministro babão que tá lá. E aí, os militares estão ofendidos. Só que o que acontece? Não vai ficar por isso. Eles soltam uma nota e o STF, ou o Gilmar Mendes, com certeza ele não vai ficar calado. Ele vai falar mais. Isso vai escalonando. E sabe quem é que tá tremendo? Sabe quem é que nesse momento deve estar escondido embaixo da cama? Jair Bolsonaro. Porque nessa guerra, tudo vai acabar respingando no Jair Bolsonaro. E agora os militares estão tentando pressionar o ministro da Saúde, esse babão, para que ele passe para a reserva. O que quer dizer passar da reserva? Ele sai da ativa dos militares e fica como se fosse um militar aposentado na reserva. E aí não podem mais falar que ele é militar da ativa. Não, da reserva, não tem mais nada a ver com nós, com os militares. Só que não adianta, ele é militar todo esse tempo aí, e mesmo que for para a reserva, a gente sabe que os militares estão na cúpula do governo Bolsonaro e que os militares foram muito bem comprados com dinheiro público, com a destruição da Amazônia. Por falar nisso, hoje mesmo, outro que também é militar, que é o Marcos Pontes, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, ele demitiu o diretor do INPE. Lembra que no ano passado o Bolsonaro demitiu o diretor do INPE? Que foi inclusive condecorado com prêmios de um dos três maiores especialistas no mundo em desmatamento? Pois bem, o novo diretor do INPE acabou de ser demitido hoje mesmo, porque o INPE divulgou dados que mostra, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, é o INPE, é quem mostra o desmatamento na Amazônia. Eles divulgaram dados que mostram que o desmatamento esse ano está maior do que o do ano passado. E sabe qual é o problema nisso tudo? É que o mercado financeiro já está por aqui com o Bolsonaro e com a extrema-direita. Só que
o Brasil está começando a sofrer boicote de países europeus. Tem país europeu que já não compra mais nada do Brasil. A Suécia, por exemplo, já não compra mais nada do Brasil. Pouquíssimas coisas que tem na Suécia são compradas do Brasil e são de empresas assim, ó, essa aqui pode, as outras não, essa aqui pode. Empresas escolhidas a dedo, que são empresas que não tem nada a ver com desmatamento. Quando eles têm qualquer dúvida, e dúvida assim, você não conhece a empresa, tem a dúvida. Quando tem qualquer dúvida, boicote, não compra mais. E cada vez mais começa a pressão de setores do mercado financeiro, principalmente vindos da Europa, de falar não vamos mais fazer negócios com brasileiros, não vamos mais investir no Brasil. Lembra que eu falei aqui cerca de 2 semanas atrás, 1 semana atrás, eu falei aqui que o Brasil teve desinvestimento recorde em 2019. Foram mais de 40 bilhões de dólares que tiraram da economia brasileira. Gente tirando dinheiro da economia brasileira. É por isso que o dólar sobe, é por isso que a Bolsa de Valores tende a cair. Se bem que no Brasil inflam a Bolsa de Valores artificialmente. Isso é coisa para outro vídeo. Mas é por isso que o dólar sobe tanto. E nesse ano já tiraram 60 bilhões da economia brasileira. Sabe o que é isso? São tanto brasileiros quanto gringos, mas a maioria gringos, tirando dinheiros de investimentos que tem no Brasil. Ó, vamos tirar daqui. Aqui não dá nada, aqui não prospera nada e aqui eles são genocidas, eles estão destruindo todo o meio ambiente. Aqui não queremos mais negócio. Aí eles tiram do Brasil, colocam em outros lugares, a economia do Brasil vai cada vez mais ferrada. Os ruralistas estão começando a perder a paciência com o governo Bolsonaro por causa disso. É por isso que começou um processo de fritura do Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, porque não está dando. Ó, vocês querem cometer seus crimes? Tá, mas tem um nível. Passou desse nível, o pessoal do mundo inteiro fala, peraí, a gente está começando a se preocupar com o meio ambiente, aí vem o Brasil, que tem a Amazônia, que sempre foi chamado de o pulmão do mundo, e destrói o pulmão do mundo? Não, então não fazemos mais negócio com vocês. Vai tentar se virar sozinho aí, Brasil. E aí começa desemprego, começam os ruralistas a perder dinheiro, começam a perder vendas, os países europeus que importam muito do Brasil começam a substituir, ó, não vamos mais comprar produto brasileiro, vamos comprar isso da Argentina, de africanos. Eu lembro que tem um vídeo do Olavo de Carvalho em que ele fala, se a China não quer mais comprar soja, vê se a China sobrevive sem a soja do Brasil. Olavo de Carvalho, guru do Bolsonaro e dos filhos dele. Ó, todos os bolsonaristas escutam esse cara, e o cara acha que a Terra é plana, esse é o nível dele. Aí ele fala, vamos falar pra China que a gente também não vende mais pra ele, quero ver a China ficar sem a soja brasileira. Eles vão voltar engatinhando, vão voltar de 4 pro Brasil. Isso falou o Olavo de Carvalho. Sabe o que está acontecendo nesse momento? A China está parando de comprar soja do Brasil e começando a comprar da Argentina. Só que o Brasil não é o único produtor de soja do mundo, nem a Argentina. Soja dá para plantar em muito lugar. Tem vários países que adorariam vender soja para a China. Pouco a pouco eles estão falando, quer saber, do Brasil não, vamos comprar de outros países. Os europeus começaram a comprar carne de outros lugares. Ainda compram do Brasil, mas ainda, veja bem, a palavra ainda é muito importante nisso, ainda compram do Brasil. E aí, enquanto tudo isso acontece, os militares tentam se dissociar do governo Bolsonaro e falam, não, ó, tá vendo, o ministro da Saúde, ele vai pra reserva, tem que ir, estão tentando pressionar, mas ele não quer ir, porque ele não quer perder o salário, né? Claro, é claro. Pois bem, não quer perder o poder também, o fato de que se ele sair do Ministério da Saúde a qualquer momento, ele continua sendo um militar da ativa, que é muito mais importante do que ser um militar da reserva, que só ganha salário e não tem outros benefícios. Pois bem, os militares estão tentando se dissociar do governo Bolsonaro. Só que isso, enquanto eles ficam nessa troca, imagina, tem um muro no meio e estão jogando bomba dos dois lados. STF jogando bomba daqui, militares jogando bomba dali. O Bolsonaro tá bem no meio. Uma hora essas bombas começam a respingar nele. O Bolsonaro tá em desespero. Ele tá caladinho, ele continua falando as baboseiras dele quanto à pandemia, mas ele tá caladinho quanto a essa briga. Pode ver que ele não tomou partido. Por falar em partido, se alguém quiser, eu faço vídeo sobre o partido do Bolsonaro, que é um fracasso total. Não vai ter aliança fascista, não vai ter. O Aliança já era. Subiu no telhado. Acabou o Aliança. Então, mais outra derrota do Bolsonaro. Então, tudo isso está acontecendo. Vamos ver quais são os próximos episódios. Minha opinião, isso vai começar a escalonar. Vai começar a ficar cada vez maior essa briga aí. Porque tá um momento de tensão. Podem falar, não tem muita coisa acontecendo nos últimos dias na política? Tem. Tá uma tensão muito, muito grande entre os poderes. Vamos ver quais são os próximos capítulos disso. Se gostou, curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!